ele se irrita. Bom, não posso te obrigar a fazer. Posso, né, te orientar, te induzir, te sugestionar, muitas vezes te colocar na frente dos teus olhos assim, aquele pensamento que às vezes tu está assim, ah, meu Deus do céu, é isso, estava ali, né? Pobre do anjo da guarda, meu Deus do céu, 6 meses tentando entrar ali. Entrei, pronto. Ah, mas não vou. Ah, não. Não, tem que ficar lá 1 hora escutando aqueles caras falando, depois tem que aturar lá mais meia hora para dizer, ah, não. Eles não vão ver. Mas, quando tu decidir, e que isso que é importante, eles não te abandonam, não vão te abandonar, eles estão sempre ali te olhando. Então, quando no momento de desespero que tu te arrependeu, o que acontece? Estou aqui de novo, criatura. Meu Deus do céu. É amor, gente. Olha a gente com os nossos mentores, meu Deus do céu. Tem um relato foi amor. Tem um relato de Chico Xavier que ele falou sobre. Ele recebeu uma mensagem do Espírito, né? E aí estava um cara, né? Ele ficou em branco assim, olhando para o cara já sabia que ele recebeu uma mensagem e ficou quietinho. Aí o Chico perguntou, disse assim, o que é multimídia? Perguntou para o cara. Porque o Espírito tinha falado de multimídia, naquela época não existia multimídia. E o cara também não sabia dizer, eu acho que foi alguma coisa de internet, não, porque ele está dizendo que vai ser divulgado o Espiritismo por tal de multimídia, né? Lá nos lados. E que vai ser muito divulgado em todo o planeta, ou seja, vai ter acesso a todo mundo, esse Espírito. E que depois que vai ser multimídia essa, né, que seria no caso a internet, né? E seria feito um aparelho, né, daqui uns 30, 40 anos mais, que não ia precisar mais de médios. Por causa que esse aparelho tu ia falar em dimensão diferente. Mas já tem alguma coisa, né? Onde que eu vi alguma coisa aqui? Esse foi o relato do cara falando, o Chico Xavier que recebeu esse espírito. E o Chico não entendia que era multimídia, porque não estava dentro da programação, não estava lá para o futuro. Né? Pois é, gente. Então o que nos diz aqui? Os maus são imperiosos, dão ordens, querem ser obedecidos e não se afastam, hajam o que houver. Eles não saem de perto, a não ser que tu mude. A não ser que tu mude. A não ser. Todo espírito que impõe traz a sua inferioridade. Porque é muito interessante isso, porque tem uma passagem do Chico, o Chico dizia assim, todos nós temos que cuidar em determinado momento dos nossos obsessores. Se ele falou isso, Divaldo também, né? Tinha a Joana e o obsessor dele, que acompanha ele por anos. Então o que isso nos prova, gente? Que nós temos o nosso mentor e a galera junto. O que nos convence, se não convencemos ele, é um Exatamente. E, Fabiano, eu vejo o obsessor como fogo, entendeu? Como o quê, Pedro? Como fogo, entendeu? Porque ele vem para quê? Eu acho que para burilar o espírito da gente ter a paciência, a resignação, a negação, meio forçado. Próprio. Na verdade, a questão obsessiva nada mais é do que um aprimoramento nosso, né? Que estamos encarnados e deles. Se tornam grandes amigos quando acompanham muito tempo e eles se dão conta que foi um erro que aconteceu. Porque o que acontece? Gente, muito dessa questão obsessiva, ai meu Deus, obsessor, coisa e tal, quando retornam à pátria espiritual, se olham e se dão conta, poxa vida, brigando, porque lá mudou. Quando tu volta para a pátria, não é isso aqui. Brigando por causa de uma casa, meu Deus, me matou, matei, coisa e tal. Já, uns seguem sua vida, outros têm uma contenda, conversas e tal. Tem outros que sim, né? Que não desistem, que ficam ali. O que acontece? Um reencarna e o outro vem. Mas a lição é para os dois juntos. Os dois estão aprendendo. Quantas vezes a gente não escuta? Não adianta fazer isso, eu sei quem tu é. Sabe? O que eu vou fazer, né? E aí, Fabiano?
Essa galera, como tu fala, eles nada mais são, eu concordo. Agora que a gente, de um tempo pra cá, a gente começa a pensar, mudar o nosso pensamento. Eles servem como despertadores mesmo para nós. Claro. E nós para eles. Exato. A gente, nessa verdade, com a tua visão, Batista. O que a gente faz? Né? O cara está ali, tu vai ter que ter paciência. Porque tu vai ter que, para poder afastar ele, tem que mudar. E isso o teu mentor não vai fazer. Ele não vai fazer isso. A gente sabe que eles não podem fazer isso. Né? Dificilmente eles se mostram. Dificilmente eles dão nome. Eu não é, gente. Eu não sei vocês, mas quem é que falou que sabe o nome do seu mentor é eu? Que eles, bom, se bem que eles não se importam com nomes, né? Não, quem é que viu? Eu nunca vi. Não sei, quem é que viu? Alguém viu? Eu não vi, mas alguém me disse. Não. Tu viu, Paulo? Não vi. Tu viu? Não. Não, ó. Olha aqui, nós estamos entre 30 pessoas aqui. Eu não vi. Porque eles têm que nos sugestionarem. E para a gente ver, é merecimento. É merecimento para a gente poder vê-los. Tá? E aí o que é o merecimento? É o teu esforço. Tu tem que te esforçar. Por mais difícil que seja a aceitação do que tu estiver vivendo hoje, ele está aí. Ele está aí, gente. Ele está aí, ó. Ah, mas minha vida, ele está aí. Não desiste, que ele não desiste. Não desiste. Ele está aí com vocês. É assim que é. Eu já botei o nome no meu. Botou o quando eu meu? te chamar, Tu já sabe que é tu. nome para saber a pessoa que vai fazer a frase. Coloca em nome. Coloca em nome. Cada um coloca um nome amoroso. Pronto. Tio João, tio Pedro, Vó Maria, tia Chica, seja o que for. Minha flor de laranjeira. Coloca o nome que desejar. Porque para eles, o importante é a fé que tu tem neles e em Deus, né? Em Deus. Em primeiro lugar. Bom, gente, aqui. Os bons espíritos não lisonjeiam, aprovam o bem feito, mas sempre com reserva. Os maus prodigalizam exagerados elogios, estimulam o orgulho e a vaidade. Então, só no que estimulou aqui, tu é um ótimo médium, tu é o cara. Ô meu amigo, agora eu vi que nós estamos ferrados, eu e tu. Agora ferrou. Como é que eu vou ser bom, meu amigo? Olha onde eu estou, estou num dos planetas. Se não, em segundo lugar, com maior dificuldade aqui na área. Estou na periferia do pessoal. E tu vem me dizer que eu sou bom, meu. Vamos começar de novo. Vamos tentar de novo. Embora pregando a humildade e procurando exaltar a importância pessoal daqueles a que desejam captar. Tá? Então, eles usam as artimanhas deles. É por isso que a gente está estudando. Né? Os espíritos superiores desprezam em tudo as puerilidades de forma, criancice e maturidade. Então, os espíritos superiores, eles não têm tempo, gente, para brincar. A verdade é essa. Se tu não quer, eles não vão te obrigar. E se tu não quer, vai ter outro que vai querer. A verdade é essa. Não dá? Tá, não, tudo bem. Tem outro que quer, segue teu caminho, que depois, lá adiante, tu vai querer. E tu vai ter a tua chance de novo. Talvez não nas mesmas condições, mas tu vai ter e tu vai ser amparado e tu vai voltar porque nós precisamos trabalhar. Tá? Alguém levantou a mão? Eu ia falar uma pergunta que me chama muita atenção na resposta dos espíritos, que eles até deixam o médium meio se perder, né? Porque o médium se levanta de orgulho e de egoísmo. Meu Deus. Né? E aí ele se vai. Mas o que acontece? A espiritualidade permite, né? O médium sabe que lá na frente ele está ferrado. Né? Mas permite porque alguma coisa ele deixou, por exemplo, os profetas falavam, né? Os profetas que ele falava, porque como tu é mediunizado e tu não consegue passar naquele filtro 100% da mensagem, né? Eles passavam um pouco mais humano do que eles não filtravam direito. Então eles diziam que pela a população que se encontrava na época, eles deixaram com algum despertar dos seres, entendeu? O mal foi só com o médico. A mensagem que eles deixaram para o outro povo que estava na volta serviu para os caras despertar e seguir para frente.
Porque eles falam que o médium, em todos os médios que eu já observo, né? Eu gosto muito de observar os médios. E que os médiums, eles não conseguem filtrar 100% a não ser Jesus. Jesus para mim foi perfeito. O melhor dos melhores. Sim. Né? Eu, pra mim, Jesus foi o modelo. o Porque exemplo. não tem como. Depois teve alguns bons... Moisés, ele falou que Moisés não ia fazer terra prometida porque ele não tinha escutado o que ele tinha mandado fazer. Sabe, Batista Quelogo, sabe o que eu me lembrei? Daquela parte em que o Kardec pergunta qual era o melhor médium. Jesus. Os médios perfeitos, e o Espírito respondeu, perfeitos? Ai, meu Deus. Mas Se existisse perfeição na Terra, né? Nos livros dos Espíritos Não existe. Jesus, eles dão exemplo de Jesus. Claro, Jesus foi o médium perfeito que teve, canalizava. Todos nós, gente, meu Deus do céu. Se Moisés, ele não conheceu a terra prometida porque ele desacatou, foi dito, não vai conhecer porque desacatasse, senão ele vai dizer que ele vai fazer, então não vai conhecer, ele não conheceu, está lá na escritura. Gente, não é fácil, mas vamos lá. Só os espíritos vulgares ligam importância a particularidades mesquinhas, incompatíveis com ideias verdadeiramente elevadas. Incompatíveis? Sim. Então aqui o que nos dizem, né? Que espírito superior não se ocupa com pequenas coisas, se preocupa com todo, com a melhora do planeta, dos seres, a evolução dos seres. Não vai estar se preocupando com, por exemplo, uma casa que está brigando com a outra. Aí é outra coisa, né? Aí a gente já sabe o que é. Não é? Então a gente só tem que tomar esses cuidados. Na 13ª, gente, alguém tem alguma dúvida? Acho que está compreendendo bem, né? Está todo mundo sabendo. Não fala, Deus que isso aí ficou gravado agora em ti. Quando tu voltar lá, tu não estava sabendo tudo. Porque eu disse, não, mas eu sabia, aprendi, agora eu vou fazer. Gente, aqui no... que bom que está todo mundo compreendendo. O importante é a gente conversar e falar, olha, todo mundo compreende. Deve-se desconfiar dos nomes singulares, raros e ridículos, porque naquela época chegavam, se apresentavam e diziam, eu sou o frei do monastério de Pascoal Quinto. Quem é essa gente? Onde apareceu essa criatura? Que alguns espíritos adotam quando querem impor-se a credulidade, fora soberanamente absurdo tomar a sério semelhantes nomes. Então isso é naquela época, né? Acredito que hoje esse tipo de coisa não aconteça. Deve-se igualmente desconfiar dos espíritos que com muita facilidade se apresentam, dando nomes extremamente venerados. Aqui é o problema. Eu sou fulano de tal, eu sou ciclano. E não os aceitar o que digam, senão com muita reserva. Então, o que diz aqui? Senão com muita reserva. Pode receber uma mensagem de um espírito que já, digamos que já esteve na Terra, e teve essa oportunidade de receber uma mensagem, mas com muito cuidado ao analisar. E para a gente ter cuidado, a gente tem que estudar. Porque se, como a gente já falou, os espíritos, eles têm conhecimento. Muitos são conhecedores de várias línguas. Cientistas, professores, enfim, né? Que já desencarnaram. Sabem como colocar as palavras na ordem certa. Então, a gente tem que tomar cuidado, avaliar muito bem. Aí, sobretudo, é que uma verificação severa se faz indispensável. Porquanto isso não passa muitas vezes de uma máscara que eles tomam, para dar a crer que se acham em relações íntimas com os espíritos excelsos. Por esse meio, lisonjeiam a vaidade do médium e dela se aproveitam frequentemente para induzi-los a atitudes lamentáveis e ridículas. Isso aqui, gente, me lembra que logo que a gente fez a livraria, não é, Mateus? Chegou um livro. Tinha um livro, eu sentei, peguei o livro e comecei a ler. Disse que é estranho, esse livro é estou falando que é de um espírito, tal. Falando diferente. Olha aqui, Mateus, esse livro. Não, já tira esse livro daí. Não pode ser. Porque era o empolamento, mas no fim não batia
Não fechou, não está fechado. Não está com aquilo que aquela criatura, quando esteve, pregava. Não está funcionando. Nem sei onde foi. Caso tu diz o médium já tinha escrevido algum livro. Sim, lançou um livro. Foi lançado. Depois trocou a vibração dos espíritos da volta dele pela vaidade, pelo orgulho, caiu a faixa vibratória dele e ele não queria perder o crédito e seguiu empolgadinho. Não sei, Batista. Ou algum espírito se passando por tal entidade. Sim. Né? Então, claro, a gente já conversou sobre isso, lembra? Não há por que a gente se entristecer. Pode acontecer a qualquer momento, e se acontecer, vamos procurar onde está o problema e seguimos, porque a nossa mediunidade não vai parar. Ah, fui burlado, agora eu não vou mais trabalhar. Fica sentado, meu filho, para te ver. Não vai conseguir. Vamos procurar onde está o problema e segue o trabalho. O que Jesus deixou bem dito para os médios, né, que me chama a atenção muito do que ele falou. A única coisa que transcende tudo, que eu creio da razão de tudo, é o amor. Né? Tudo. Eu acredito que os espíritos mais elevados, eles podem vir, assim, no sentido de fazer um resgate, de dar uma mensagem, mas não ficarem ali, porque eles têm mais o que fazer. Eu acredito que eles podem fazer sim uma passagem pela vida de uma pessoa e fazer o trabalho que eles têm que fazerem e seguir o caminho deles. É a pessoa que tem que caminhar. Dependendo do mentor, gente. Eu acho que tem uma semelhante atrás semelhante. Semelhante atrás semelhante, do meu ponto de vista. Semelhante atrás semelhante. Quando tem um propósito, tipo, moral, elevado, que segue naquilo ali, pesquisando, se orientando, para tu vai fazer amigo. Amigo de qualquer lugar. Sabe, Batista? De todos os universos. Que essa tua colocação aí, isso aí eu estava lendo um trabalho, isso aí eu vou falar no fim desse estudo aqui no último, acho que agora no último dia, eu vou fazer um comentário sobre isso. Só para te dizer que isso aí está no que tu está falando tem. Então, eu quero dizer que a gente está muito bem acompanhado e que tem tantos planetas no universo e que o pensamento viaja na luz. Então vocês vão irradiar como se fosse um sinal, e esse sinal, quem tiver à disposição de amparo, vai vir atrás desse sinal, e se ele gostar do projeto de vocês, vai ser uma trocada de ideia legal, porque vai ser uma conta. E vocês devem se funcionar no amor, tu está vendo que o troço está indo do amor, então não estás com mérito de ganhar dinheiro, não estás. Entendeu? É uma experiência que tu vai viver. É boa para ti? Está te fazendo bem? Então, se está te fazendo bem, sério, porque está te fazendo bem. E aí, Eunice, era isso que eu estava concluindo? Sobre a tua colocação, só quero concluir isso, que a gente precisa terminar essa. Que aqui acaba o nosso estudo de hoje. Gente, há várias pessoas que têm alguns mentores que eles são ocupados. Como eles se ligam a gente por pensamento, às vezes eles estão trabalhando, vamos dar um exemplo, de quem tem um mentor elevado. Não nós, né, que a gente é pequenininho, né? Então os mentores têm que ficar junto a gente, senão a gente se machuca logo ali. Então, digamos que cada um de nós tem um mentor e ele tem que ir a Marte. Ele vai, mas ele está ligado em ti. Às vezes fica ao retorno, em torno de ti, espíritos familiares, afins, simpáticos, protetores, mas o teu mentor está trabalhando, porque ele pode estar em alguma colônia fazendo alguma coisa. Vamos falar de uma colônia, Aruanda, num hospital de amor e caridade, por exemplo, no plano astral atendendo, é um médico, está lá, e tu está amparado. Os mentores não ficam com a gente 24 horas, eles não vão ficar. Mas a gente fica com alguma babá protegendo a gente. Mas é claro. Ou ligado mentalmente, né? Gente, aqui. Os bons espíritos são muito escrupulosos no tocante às atitudes que hajam de aconselhar.